Não, desculpa também, mas por outro lado, o texto não fica ali meio perdido, no meio de tantas opções na internet, tantas coisas para serem lidas. Aí que entra a história do Google, que eu estava te falando. Porque, na verdade, o blog ele é uma forma de expressão, na verdade, ele nasceu como um diário, né? E se transformou numa ferramenta até corporativa, muitas empresas têm. Para o escritor, ele é uma forma de divulgar o seu trabalho, mas eu assim, como crítico, né, se eu for olhar uma situação dessa, é uma ferramenta para divulgar não todo o trabalho do escritor. É preciso ter um perfil de texto, de trabalho para ser colocado na internet, ser publicado na internet? Não, é muito heterogêneo, entendeu? É um campo bastante vasto, você tem tudo que você possa imaginar. Você tem poesias de todos os tipos, você tem haikai, você tem microconto, você tem crônicas, você tem contos, você tem novelas, peças de teatro. Tu consegues ler tudo isso na internet? Eu já fui bem viciado. Eu até um tempo atrás eu perdi pelo menos uns 4, eu investia, né, na cultura, né? Até umas 4 horas por dia eu ficava ali lendo, publicando. E tu lias mesmo na tela, sem imprimir? Sim, não imprimia nada. E conseguia da mesma forma como quem estivesse lendo um livro? Exatamente. Aí tem algumas coisas que, assim, algumas técnicas que eu acho que é importante para o escritor que quer usar uma ferramenta dessas da internet, que ele tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, não adianta escrever um texto quilométrico, porque a pessoa não fica muito tempo lendo. Realmente é cansativo. Você lê na tela do computador é muito cansativo, mas se for uma coisa muito longa, então você tem que ter um certo cuidado no tamanho do texto que você está escrevendo. A forma também que você coloca isso em rede de relacionamento. Vou dar um exemplo. O MySpace. O MySpace ele é usado muito por grupos musicais que querem se lançar, vão lá, faz um vídeo, pumba, bota no MySpace ou no YouTube. O MySpace é como se fosse um portal que reúne páginas pessoais de músicos, mais ou menos isso. Seria um agregador de blogs, vamos dizer assim, um agregador de blogs. Só que como você permite ter o vídeo, você vai lá e coloca. Então eu fico pensando, por que não um poeta declamar uma poesia, gravar isso e publicar no YouTube ou no MySpace? Por que não um autor de uma peça teatral escrever uma pequena peça que consiga completar, sei lá, contemplar 3, 4 minutos de atuação, juntar um grupo de teatro, encenar isso, gravar e publicar. Você tem exemplos aí dos mais loucos do mundo, né? Tem aquela cantora que gravou aquela música escatológica, né? Que fez um baita de um sucesso, entendeu? Mas por quê? Porque ela colocou, aí que entra o macete do negócio. Que você falou, pô, como é que eu chego no escritor? Para que ele não fique perdido no meio de uma massa de coisas. Isso. Os blogs e vários sites, etc., você tem um argumento chamado tag, né, que seriam os marcadores. Então você coloca ali a poesia. Eu vou dar o exemplo do Rodrigo. O Rodrigo Capella ele tem um livro chamado Rir ou Chorar, que é um livro sobre bastidores do cinema. Se você fazer uma pesquisa, eu acho que ele não se tocou disso, mas se você fazer uma pesquisa de bastidores do cinema, você tem um retorno de mais de 800 mil referências ao bastidor do cinema. E o livro do Rodrigo está na primeira página, acho que em 5ª ou 6ª posição. Só porque tem um texto dentro do contexto que traz a informação para a pessoa que está buscando a informação, né? O que tu utilizas da internet para divulgar o teu trabalho? Basicamente é blog, Twitter, eventualmente, assim, mas o Twitter, assim, eu vou confessar que realmente eu uso muito quando eu tenho uma ideia, eu vejo uma coisa, assim, muito maluca. Teus blogs falam de quê, Ricardo? O Indignatos, né, que é o meu blog principal, que é o que eu já tenho há bastante tempo, ele é um blog que eu faço muita crítica ao cotidiano não só brasileiro, mas do mundo, né? E tu postas lá, tu escreves lá com que frequência? Diariamente. Diária. E são textos curtos, eu falo sobre política, economia, entretenimento. São coisas que eu vejo, que eu leio, né? Porque a fonte de informação é a própria internet. Só que, como crítico, eu olho um texto e fico imaginando o que está na entrelinha daquilo ali. Então, tem coisas que saem gozadas, né? Saem muito engraçadas.
E na parte política, infelizmente, os políticos nos permitem bater bastante. Um grande material para... um grande material para bater, né? Então, infelizmente, eu chego à conclusão que o político realmente uma figura muito curiosa no mundo, né? Eu tenho o Juarez, é o blog que eu escrevo histórias infantis, que é minha paixão, realmente um blog que eu gosto muito, que nasceu quando eu começava a contar a história para minha filha, assim, era uma vez o Juarez, o Cabrito Montes, que morava no sítio da Inês. Aí contava uma história toda lá. E aquilo ali foi ficando na minha cabeça, e um dia, já que tinha começado o Indignados, um dia eu resolvi, vou escrever uma história para o Juarez. Aí comecei a escrever, fui escrevendo, e fui gostando de escrever. Eu escrevo até em formato de versos, não vou nem chegar a dizer que é uma poesia, mas não é, mas em formato de verso, uma trova, seria algo do tipo. E aí virou um blog infantil na internet. Virou um blog infantil na internet. Teve até um caso de uma escola do interior do Rio Grande do Sul, que eu não sei como chegou lá, e a pessoa usou um dos textos para fazer um trabalho dentro dos alunos lá das quarto ano, quinto ano. Esse não sei como chegar lá é o grande mistério da internet e a grande ferramenta que os escritores podem usar. Não sei como chegar lá, vai chegando de boca em boca, de leitor em leitor, e você pode se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto no debate neste sábado, às 5 horas da tarde, na Feira Catarinense do Livro. 3 horas da tarde, perdão, sábado às 3 horas da tarde, na Feira Catarinense do Livro, no Largo da Alfândega, aqui em Florianópolis, um debate sobre o futuro da literatura catarinense na frente dessas tecnologias, em frente à internet, com Ricardo Raiol, o Rodrigo Capella, Priscila Lopes e Aline Galina. 4 pessoas discutindo esse tema, e você pode participar também. Indignatos.blogspot.com é o endereço do blog principal do Ricardo, com quem eu conversei agora. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado a você pela oportunidade. O Estúdio 36 faz o primeiro intervalo desta noite de quinta-feira. Daqui a pouquinho eu volto e converso sobre os detalhes do show do Rei, show de Roberto Carlos neste sábado aqui na capital. Dentro de instantes.